E que bom que a gente tem essa oportunidade de trazer os profissionais que são referência no assunto, cada um na sua área. Foi muito legal. Uma das coisas boas, que se é que podemos falar assim, da pandemia, foi a gente poder falar virtualmente, fazer essas lives e trazer esses profissionais que muitas vezes a gente não tem chance de fazer uma pergunta, de esclarecer uma dúvida. E a pandemia, ela deixou essa herança aí da gente poder contatar, e que bom que os profissionais estão disponibilizando o tempo para vir aqui trazer informação e esclarecimento para a gente. Bom, meu nome é Gorete Leite, para quem não me conhece ainda, porque tem muitos seguidores novos, desde da última lives que a gente fez o ano passado, e a gente retomou a live com a doutora Alessandra, a neurologista, e meu nome é Gorete Leite, eu sou professora de educação física, e eu tenho especialização no setor de geriatria da Faculdade de Medicina da USP em exercício resistido, na saúde, na doença e no envelhecimento, e fisiologia do exercício, e exercício físico como terapêutica na clínica médica. Fiz parte do projeto Cidadania, Caminhadas com Segurança, por quase 18 anos. Parou na pandemia, que foi idealizado pelo ortopedista Dr. Fábio Ravaglia. E a doutora Thais eu conheço porque eu dei aula, fui personal durante o tempo da mãe dela, e também Sim. já tive uma situação que eu precisei resolver de urgência aqui de um dente, e ela, apesar dela estar em Minas, ela agilizou para que eu fosse atendida. Foi graças a Deus, porque realmente precisava, e era tipo assim, 6 horas da tarde, uma hora de muito movimento, e ela conseguiu lá de Minas Gerais, nas férias dela, agilizar isso para mim. Uma pessoa de muito bom coração, e por isso também que, não só por isso, mas também pelo profissionalismo dela, né? Então, Thaís, eu gostaria que se apresentasse, mas antes eu queria falar que o Prepara aí 50 Mais, esse Instagram, é uma plataforma onde eu dou exercícios de 1 minuto, 1 minuto e meio, três, até três, para poder inspirar e incentivar as pessoas a serem mais fisicamente ativas. E também trago os profissionais para poder fazer live aqui para a gente aprender um pouco mais. Então, hoje a nossa live é envelhecimento dos dentes, prevenção e tratamento. Então, doutora Thais, por favor, se apresente. Boa noite a todos. Estou muito feliz em poder fazer parte dessa live. A Gorete é uma profissional excelente, pessoa querida, cuidou da minha mãe e foi muito importante. Na fase que minha mãe estava, ela atendia com todo carinho, com toda empatia que um idoso precisa. Eu sou odontogeriatra pela PCD, Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Sou também especialista em ortopedia funcional. Tenho mais de 30 anos de formada, tenho consultório particular e também atendo a domicílio. Ótimo, perfeito. E também, doutora Thais, eu queria te agradecer por você ter disponibilizado aí seu tempo para vir fazer a live aqui no Preparei 50 Mais, ok? Ok, é um prazer, né? Tá Poder divulgar uma especialidade que às vezes muitas pessoas não conhecem, que é a odontogeriatria. certo, entendi. Então, a minha primeira pergunta é: os dentes envelhecem? Sim, o nosso organismo como um todo envelhece, sofre um processo de oxidação. E os dentes também fazem parte, né? O que a gente fala é que a boca é a porta de entrada do organismo, é a primeira defesa contra agentes externos e é onde começa a nossa digestão. Então, para que isso se mantenha bem, como um todo a saúde, a gente tem que melhorar a alimentação, praticar exercícios físicos, dieta e cuidados com a boca, né? Então, assim, o que acontece? Os dentes, com o passar do tempo, eles vão escurecendo, né? Porque os dentes são formados por canalículos e eles oxidam e vão escurecendo. Há também o desgaste do esmalte. Então, quando a gente vai envelhecendo, 50 a mais, os 40 a mais, e aí pela frente,
o que acontece? Eles vão ficando com bordas, eles vão se gastando, né? E é o normal, porque a boca funcionou, né? Ela tem que mastigar, ela tem que apresentar esse desgaste. Se ela não apresenta desgaste nenhum, é porque ela não está em função. Além Entendi. disso, tem a sensação de boca seca que o idoso pode apresentar, o bruxismo, que é apertamento dos dentes. Os dentes também se tornam mais suscetíveis a fraturas. É um Entendi. conjunto de a dificuldade de higienização também causa problema periodontal, que é o problema na gengiva. Muitas características próprias do envelhecimento. Então, às vezes, a gente tem que perguntar, desculpa a porta aqui, a gente tem que falar para o paciente, você está feliz com o teu sorriso? Não é só a estética. Você está falando bem? Você está comendo bem? Você está sentindo algum odor estranho na boca? Né? Para diagnosticar e além do exame clínico, fazer uma anamnese da medicação que ele usa, porque também com o excesso de medicação que o paciente usa, ele sente a boca seca, mesmo que a boca não esteja seca, ele pode ter essa sensação de boca seca, que é a xerostomia. Entendi. Além do que, a gente também tem a recessão gengival, a gengiva sobe, né? A gente tem uma perda de tecido também, e com a dificuldade de higienização, mais risco de cáries também. Entendi. É uma das coisas que eu lembrei quando eu era personal da sua mãe, ela falava: meus dentes são perfeitos. Eu tenho 80 e poucos anos na época e eu tenho todos os dentes. Aí eu falava também, né? Tenho uma filha dentista, Mas cuidado. Quando ela comia alguma coisa, às vezes ela oferecia um chocolatinho, logo, logo ela pedia água, ela queria fazer um bochecho para poder não ficar nenhum resíduo do alimento na boca. Eu digo, ai meu Deus, porque eu não tive uma filha dentista, porque que dá trabalho, olha, né? dá trabalho, né? Tem que ter visitas periódicas, escovação constante. E Entendi. assim, hoje o perfil do idoso mudou. Antes, o idoso ele não tinha dentes, né? E hoje nós estamos envelhecendo e com dentes. Então, daí surge, né, a importância da odontogeriatria. O que eu faço com esse paciente que toma um monte de medicamento, que anestésico eu vou usar? Eu tenho que pensar na qualidade de vida dele, daqui como ele vai estar há 10 anos, se ele tem alguma doença crônica, na evolução dessa doença. Então, o que eu falo, meus pacientes estão com 60 anos, né, ou mais, eu falo, vamos tirar uma radiografia panorâmica para a gente ir acompanhando o nível ósseo, como está tudo, se teve muita perda dentária. Entendi. Ah, então me fala uma coisa, como fazer para preservar os dentes, para mantê-los sadios? Para mantê-los sadios, a gente precisa primeiro de uma orientação de higiene, se a nossa escovação está sendo correta. Porque às vezes a gente fala, eu escovo 3, 4 vezes por dia, mas às vezes não está escovando direito, né? Não faz aquele movimento de rotação, só faz um movimento de vai e vem. E é importante movimentação de 45 graus com o dente, da gengiva para o dente, massageando essa gengiva e removendo a placa bacteriana. Então, a gente tem que ter um controle da placa bacteriana e, no mínimo, o ideal, umas 3 escovações por dia, né? Às vezes nem sempre é possível com a correria do dia a dia, mas pelo menos ir bochechar uma água, como você falou da minha mãe, para Não, tá tirar aquele excesso, né? Porque tudo forma placa, aí. Gorete, tudo. Café, tomo café sem açúcar, forma placa. O único alimento nosso que não forma placa é água. Hum, Então, entendi. assim, tomou um cafezinho, vai e bochecha, né? E a principal escovação é a última do dia, né? Antes de dormir, escovar, passar o fio dental, tem posicionadores de fio que podem ser passados. Hoje a gente tem escova elétrica, que é interessante. Antigamente não se recomendava muito escova elétrica pela pressão, mas hoje tem escovas elétricas que exercem, quando você está escovando, tem um sensor. E esse sensor avisa que você está apertando demais.
Então, a Que gente legal. tem muitos recursos, o Waterpik para quem tem implantes, próteses grandes. Então, hoje a gente tem muitos artifícios para manter uma higienização adequada da boca. E às vezes o idoso não quer escovar e oferecer de repente para ele uma escova dessa aí que você falou, elétrica que fala? Isso, escova elétrica. De repente ele diz, vou experimentar, né? E de Às vezes repente é um estímulo, né? estímulo, né? Porque dá preguiça às vezes, né? A gente tem que escovar porque sabe que precisa escovar, mas que às vezes dá preguiça, dá, né? Sim. Né? Agora me fala uma coisa, é verdade que a gengiva, com o passar dos anos, ela retrai? Retrai. Com o passar dos anos, há uma perda de tecido, perda do tecido periodontal. O que é esse tecido periodontal? É o tecido que envolve o dente. Então, a gengiva, o osso, os ligamentos, que o dente é preso ao osso por ligamentos. Então, com o passar do tempo, a gente tem uma perda desses tecidos, uma perda óssea, né? E perda dessas fibras gengivais também. Então, a gengiva sobe, como a gente fala, minha gengiva subiu, e dá uma super sensibilidade. Às vezes toma um sorvete, faz, ai, né? Dá aquela dorzinha. E tem tratamento para isso também. E isso acontece quando a gente tem, às vezes, um problema de oclusão também, né? Então, junta a placa bacteriana que eu deixei de escovar, não escovei direto, não escovei direito, juntou a placa bacteriana e algum trauma de oclusão, que é um trauma de mordida, por falta de algum elemento dental. Conclusão que você quer dizer o que? A mordida? A mordida. Então, às vezes, se perder um dente, os dentes do lado inclinam, o de cima desce, então causa um desarranjo total, um desalinhamento, né? Então, isso também proporciona que a gengiva tenha essa recessão. Então, a gente tem que manter os dentes alinhados. Se tem próteses mal adaptadas, trocar essas próteses e ver, estudar o porquê perdeu aquele elemento dental para isso não se repetir. E corrigir, e posicionar esse dente ou com aparelhos, tem uso de prótese, pode ser prótese fixa, prótese removível, temos muitos recursos. Tá. Agora, uma vez uma idosa falou para mim que quando ela se alimentava, mesmo ela mastigando, engolindo alguma parte do alimento, ficava parado na gengiva. Isso é comum acontecer no envelhecimento ou é em qualquer idade que isso acontece? É mais comum no envelhecimento, né? Também em outras idades é comum, porque às vezes uma restauração não feita adequadamente, perde-se o contato entre um dente e outro e vai entrando o alimento. Então, gente que fala que vai no churrasco e começa a palitar dente, né? Fala, não consigo comer carne. É que teve uma perda desse contato, perda de tecido também. É o problema periodontal, os dentes vão espaçando. Então a pessoa come e vai entrando alimento. E também Sei. tem a diminuição da salivação, que a saliva funciona como um detergente. Ela autolimpa a boca. Então, se você está com a boca mais seca, você não consegue fazer essa autolimpeza, né? Então, Tá. e junta com o espaçamento, acumula muito mais alimento. Tá, entendi. Quer dizer, nesse caso, a boca precisa realmente estar em ordem, né, para poder ter tudo funcionando direitinho, né? Precisa. Agora, em relação a uma coisa, uma curiosidade, é em relação ao tártaro. A pessoa idosa, ela tem mais facilidade para ter tártaro ou independe? Ou é pela falta de escovação adequada, Olha, por isso que o idoso tem mais tártaro, ou porque eu também conheço gente bem jovem que tem tártaro. isso. Não, Olha, Gorete, independe da idade, né? Porque eu tendo pacientes, eu sou odontopediatra também, eu atendo pacientes novos com tártaro, né? Só que com o passar da idade, a dificuldade de escovação, os dentes desalinhados, uma vida mais corrida, ou a sei. dificuldade, né? A dificuldade de escovar, a dificuldade de motricidade de realizar esse movimento, né? Porque o que a gente fala, a gente consegue às vezes pegar uma escova e escovar normalmente. Às vezes uma pessoa que tem uma artrite,
não consegue fazer esse movimento de empunhadura, né? A mão tá dura. Então, às vezes, partir para uma escova que tem um cabo mais grosso para ela fazer essa escovação, né? Usar de artifícios. A pessoa que tem doença pulmonar, né, obstrutiva crônica, não consegue, não tem forças para escovar. Então, apoiar no móvel, escovar. Então, por causa desses fatores e outras doenças crônicas, o paciente idoso, infelizmente, acaba apresentando maior tártaro, maior presença de tártaro. E também, nesse caso de não ter força na mão, fazer com a escova elétrica, né? Que não precisa. Fazer com a escova elétrica, ou a ajuda de alguém, né? Também pedir ajuda para o familiar, ou se tiver cuidador, também pedir ajuda na escovação. Entendi. E quantas vezes a pessoa deve escovar os dentes por dia? No mínimo 3. Mas eu escuto muitas pessoas que falam que escovam 1, 2 vezes por dia. Ah, depois do café da manhã e antes de dormir. Mas não é Já, correto, né? que Porque você está principalmente o povo que trabalha, que às vezes está na rua, vai almoçar, não chega no escritório de volta. não tem esse hábito, né? Você vê muito difícil você ver esse hábito em toalete de shopping, em outros lugares de trabalho, ambiente de trabalho, as pessoas irem com o seu kit de escovação. Muito difícil. Até nas escolas, eu acho que isso podia ser muito mais divulgado, né? Para começar com os pequenos, hora de escovar o dente, a prevenção. Então, no mínimo o que eu digo é 3 vezes por dia e aumentar a ingestão de água. Ah, Fazer bochechos com água durante o dia, se não foi possível escovar. tem outra coisa também, por exemplo, tem gente, já tive uma aluna que ela já era uma senhora na faixa de sei quantos anos, 50 e pouco, ela tinha medo de dentista, entendeu? Então, em função disso, ela tinha muitos problemas, né? Tanto é que ela ria com a mão na boca e um dia eu perguntei, ela falou que ela tinha problema, ela tinha trauma de dentista, não sei o quê, e ia quando não tinha mais jeito. Esse problema também que antigamente a gente ia para o dentista, assim, o pai segurava nas mãos, nas pernas, a mãe nas mãos, para a gente tratar. Eu mesma tenho muito, assim, eu acho o tratamento de dente uma das piores coisas, assim, de se fazer. Por quê? Calma. Porque, assim, a Tá me endoscopia, você faz assustando. você toma um sedativo e você não vê nada e faz. Então, de muitas coisas você toma um sedativo e faz. Agora, o tratamento de dente você tem que encarar, né? É. Então, por exemplo, eu tive muita dificuldade com essa questão dentária, porque eu tinha muito medo. Então, eu cresci com a adulta que eu precisei realmente fazer coisas assim. Eu tenho prótese, né, que Sim. chama. Mas então eu chegava para o meu dentista, que eu já tinha ele há 30 anos, eu dizia assim para ele, olha, não adianta, comigo não pode dar mole, se der eu não faço. Então tem que me encarar mesmo, dizer, vamos fazer, vamos e pronto, dá a anestesia e faz. Então, eu acho que esse problema de antigamente já era muito difícil que a pessoa fique um adulto com medo, até do barulhinho do motor. Mas eu já percebi que a geração atual nem cárie tem mais. Não, realmente a nova geração não tem cárie. Os pacientes novos, eles não têm cárie. Tenho pacientes que já tendo há 30 anos e eles não apresentam cárie nenhuma. Eles vão para fazer uma limpeza periódica e não tem cárie. Graças à nossa água fluoretada, né? Uso de pasta com flúor, uma pasta menos abrasiva, escova macia, não vai ter problema. Mas hoje a odontologia mudou, né? Antigamente a gente fala que era uma odontologia mutiladora mesmo, né? O paciente sentava, tinha que ser feito à força, não tinha conversa, não tinha nada, né? Então hoje você olha para o paciente já como um todo, né? A gente fala que quando o paciente você já chama o paciente, ele vem andando para a tua sala, né? Você já olha como ele caminha, como é a postura, nisso você já vai conversando, você já sabe todos os medicamentos que ele toma, porque você fez uma anamnese prévia antes. Então você já tem o histórico dele, aquelas perdas, ele conta que teve medo de dentista.
E na conversa, nessa primeira sessão, você não faz nada, só conhece, mostra como você é, mostra como é seu atendimento. E nas próximas sessões você vai fazendo e aos poucos você ganha a confiança do paciente. Entendi. É, hoje em dia você vê muitos profissionais, até inclusive na internet, que eles usam toda uma dinâmica diferente, principalmente para tratar pessoas que têm alguma, por exemplo, autismo ou síndrome de Down, e tem toda uma abordagem diferente, né? Tem toda uma Então, abordagem específica, né, para cada paciente. eu acredito que alguns adultos precisam também desse tipo. Precisam, e às vezes esse adulto também precisa tomar uma medicação antes do tratamento. A gente conversa com o médico do paciente, com o geriatra, no caso de idoso, e pede às vezes alguma medicação e ele toma essa medicação uma hora antes do procedimento. Não é sedação, é uma medicação para ele se manter mais relaxado durante o processo de tratamento. Entendi. Agora eu já vi falar que tem, indo para a questão do implante, que tem pessoas que faz implante sedado. Sim, hoje se faz a sedação, sedação consciente, né? Que é um gás que se coloca, é feito no consultório sob os cuidados de um anestesista. Mas isso já para pacientes idosos não é recomendado. Entendi. Daí já para idoso, se o idoso não colabora, aí se faz sedação em ambiente hospitalar. Ou às vezes tentando na conversa, sempre trabalhando com uma auxiliar, a gente consegue fazer o tratamento desse paciente. Mesmo às vezes ele sendo irritadiço, tendo alguma demência, a gente consegue fazer muitos tratamentos no ambiente de consultório ou até na casa do paciente que a gente atende também. Tá. E por que que o idoso, ele tem, não sei se é o idoso ou qualquer pessoa, eu acho que tem essa sensação de boca seca. Então, que o idoso, ele bebe muito menos água. Então, para ele não sente sede. E para ele se desidratar é muito fácil. Então, você fala para o idoso, você bebeu água hoje? Ih, não bebi. Então, fica aquela boca seca mesmo, desidratada. Além disso, o paciente é uma polifarmácia, ele toma vários medicamentos, como antihipertensivo, antidepressivo, psicotrópicos, remédio para colesterol, antihipertensivo. Então, esses medicamentos isolados ou uma associação deles causa essa sensação de boca seca, que é chamada de xerostomia. Mas o que isso influencia nos dentes? Influencia que diminui a saliva e causa muito mais cárie, né? Então, fala que paciente idoso, às vezes não tem nada, vai ver, tem cáries enormes, porque também tem outro fator. O idoso, ele sente menos dor. E a polpa do dente, o nervo do dente, que a gente fala, ele diminui com a idade. E o idoso toma muito remédio, tem artrite, então às vezes tem idoso que toma analgésico diariamente, então ele não sente dor. Então, quando Entendi. ele percebe que tem alguma coisa errada, é que já quebrou o dente, já está numa situação alarmante. Entendi. E algum desses remédios causa algum problema assim para o dente? Não, Algum desses, não. quem tem doença crônica e toma vários remédios, interfere em alguma coisa nos Não, dentes? pode interferir com a boca seca ou diminuir o limiar de dor. A pessoa não sente dor. Então, não é aquele alarme, ai, comi e senti dor, tem alguma coisa estranha aqui. Não, ele não sente dor, né? Os idosos têm muitas doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, pneumonia, DPOC, anemia, arritmia, são muitas doenças, né? Que hoje são descobertas e a gente já vai tratando com prevenção. Então, ele já começa com uma gama de medicamentos muito grandes que pode afetar isso, né? Entendi. Agora, como é que faz para cuidar de um idoso acamado? Tratar o dente desse idoso? E às vezes precisa, que às vezes, como você disse, como ele não sente dor, ele pode estar com a cara enorme, ou a prótese quebrada, ou alguma coisa, e só vai sentir quando a coisa já está bem É. séria. Como faz para tratar?
Infelizmente, Gorete, acontece assim. O último profissional a ser chamado para um idoso acamado é o dentista. E só é chamado se o idoso demonstrou alguma dor, ou o cuidador foi escovar e viu que está sangrando. Então, nós vamos na residência do paciente, né? Montamos um consultório completo. A gente leva até raio-x digital, que a imagem sai na hora no computador. Nós vamos em 3 profissionais. Eu e minha sócia, a doutora Márcia, que é odontogeriatra também, e nossa auxiliar treinada. Então, enquanto uma faz o tratamento, a outra segura o mordedor e a outra só suga, porque é importante o idoso não aspirar. Então, a gente vai com um sugador bem potente e a pessoa só fica focada em sugar, para não ter nenhum risco de broncoaspirar. Então, a gente E vou atende o tudo. idoso na cama, é o melhor lugar, a cama hospitalar, onde ele se sinta confortável. Ou a cadeira do papai, ou o canto do sofá que ele senta, nós nos adequamos à situação do paciente. Então, você faz esse atendimento em domicílio, é isso? Isso. Faço esse E atendimento, a gente leva tudo, um consultório completo. que maravilha. Também em hospital vocês vão? Também em hospital. Tem muito caso que o paciente vai fazer cirurgia e alguns médicos de repente falam: nossa, olha a situação bucal dele. Ele precisa, antes de fazer a cirurgia, fazer uma limpeza, remover focos de infecção, que isso não causa uma infecção secundária, né? Às vezes vai para fazer uma cirurgia de fêmur, alguma coisa, mas está com a boca numa condição tão ruim que vai poder ter uma infecção, né? Então, às vezes a gente vai para isso, ou também alguma situação de emergência que está hospitalizado e caiu um dente. E Entendi. tem lado social, a pessoa, ninguém quer ficar sem dente, né? Você vai sorrir, mesmo que você está no hospital, você vai sorrir, você está sem o dente. É Então tem um efeito verdade. social e psicológico também, É. né? Tem pessoa aqui que passou aqui que disse que já tratou com você, Hum. e outra falou aqui tanto cuidado com o idoso, mas tem que ter, porque se a pessoa não trata o dente, pode dar infecção. É verdade que pode causar problema no coração? Pode dar endocardite. A bactéria da boca, ela pode ir para o coração, bactérias patogênicas, né? Que nós temos uma gama de bactérias na boca, em todo o organismo, que são normais ao nosso convívio, né? Elas convivem pacificamente com a gente. Agora, tem outras que não. E se essa bactéria se desloca e vai para o coração, ela causa um problema sério. A pessoa pode vir a óbito mesmo. Então, o idoso também tem que ser cuidado, né? Certo. Nem principalmente, mas ele tem uma condição de saúde muito frágil, né? O equilíbrio é tênue. Então a gente não pode romper esse equilíbrio. É. Então tem que manter a saúde bucal dele, como o resto, alimentação, como físio, como exercício, tudo num equilíbrio. Entendi. E se você tem um idoso em casa ou você já está idosa, você tem que procurar resolver essas situações, né? Porque Sim, não tem condição de ficar com esse problema, porque eu já vi falar em caso de pessoa diabética que teve um problema de dente e ficou em coma mas por tem causa mesmo. do dente, entendeu? Então, a pessoa que falou que tanto cuidado com o idoso, mas precisa. Se a Precisa. gente, o idoso da gente vivendo mais tempo, conviver com o nosso idoso, ou a gente, eu, por exemplo, que já estou idosa, se eu quero viver mais, eu tenho que cuidar. E Sim. meu pai teve endocardite por conta de problema dentário. A Ana acabou de falar aqui, tá vendo? É. Periocardite por causa de Então, assim, problema dentário. e tem que também tomar um cuidado. Seguinte, a pessoa que colocou uma prótese há menos de 2 anos, ou teve um infarto há menos de 2 anos, às vezes precisa, diante de qualquer tratamento, tomar uma profilaxia antibiótica. Antibióticos antes de realizar o tratamento. Isso é Entendi. uma coisa muito importante a ser falada, porque às vezes você fala: caí, pus uma prótese no ombro, daí fui no dentista em 6 meses. Tratei normal, não aconteceu nada, mas podia acontecer, Sei. né?
Então, isso que a gente fala do cuidado, da observação, da prevenção. O que eu observei também, Thaís, é que antigamente, por exemplo, se você ia extrair um dente, a primeira coisa que o dentista passava era um antibiótico, antes da extração, para poder proteger, garantir, não sei. Atualmente eles não passam, tem dentista que não passa mais. Atualmente a gente observa bem a saúde, né? Se vê que tem uma pessoa que está saúde, tudo ok, não tem foco infeccioso naquele dente, aí pode se extrair sem dar antibiótico. Mas tem pacientes que não, que tem que tomar antibiótico antes do procedimento e depois por alguns dias. Entendi. E às vezes a gente fala assim, tem que tomar cuidado com o idoso, e daquele idoso não tem dente, né? Eu já atendi casos que eu fui em casa de emergência, que o paciente saiu do hospital e nunca foi limpa a cavidade oral dele, né? Que limpa com uma gaze umedecida, em antisséptico, até com água. Você passa, enrola a gaze no dedo, aquela dedeira infantil e escova. O paciente estava com tanta secreção que essa secreção, e ele ficando com a boca aberta, endureceu. Então formou uma placa e ele mal conseguia respirar. Nossa Senhora. Entendeu? Então, você vê, ele saiu do hospital daquele jeito. E E não, às vezes você vai no hospital ou na casa, tem alguns hospitais hoje, graças a Deus, que tem dentistas que passam, ensinam a escovar, orientam o acompanhante a escovar o dente do paciente, mas tem hospitais que não, na sua maioria. Você vai atender uma pessoa, ela ficou internada 30 dias ela não escovou o dente. meu Deus do céu. Ou como tá, de repente fala assim, mas minha mãe foi acamada, e às vezes acontece também muito nas famílias, a pessoa de repente se torna uma pessoa acamada. E ela cuidava da vida dela, ia no dentista. Aí ela ficou acamada, teve algum problema, um AVC, ninguém mais escovou o dente dela. Então você chega, você tem uma situação muito precária de higiene. E a paciente não melhora por conta disso também, porque a boca faz parte do organismo, né? É a porta Entendi. de entrada da. Aí, no caso da pessoa que tem o AVC e ela fica em coma, aí não tem como Não escovar, tem né? como, mas daí na UTI ou em outro lugar, a gente tem um abridor de boca, uma borrachinha que se coloca e você faz a higienização. Ah, tá. Entendi. Teve uma pergunta aqui que a pessoa falou se a pessoa perdeu peso, tem como ajustar a prótese? Depende, porque se essa prótese tem muitos anos, nós vamos perdendo massa muscular com o passar dos anos. E se ela perdeu peso, muito peso num período pequeno de tempo, normalmente ou pode se reembasar essa prótese ou a necessidade de fazer uma nova. Entendi. E para ajustar de acordo com aquela situação que ela Porque está. tem uma nova situação de emagrecimento e perda muscular. Perda muscular que você fala na Na boca. boca. Na boca. Entendi. Mas é esse músculo que você fala por fora ou por dentro? Por fora, por toda a musculação aqui perioral e por dentro também. A perda de massa e a prótese não adapta mais. A pessoa põe e cai, né? Tá. Mas você fala nesse caso de prótese fixa ou prótese. Prótese móvel, a dentadura, né? Ah, Popularmente dita. tá. Porque tem aquelas próteses fixas, né? Que antes chamava jaqueta. A prótese Agora fixa, né? O que a gente tem que tomar cuidado é passar a escova interdental, passar o passa-fio, que é como uma agulhinha plástica, que tem uma esponjinha que você passa o fio. Então, tudo isso tem que ser visto, que a pessoa tem. Às vezes precisa de uma orientação de um dentista para mostrar, olha, esse paciente tem prótese fixa, então ele tem que passar essa escova interdental, tem que entendi. passar o fio dental, reduzir o intervalo das visitas de dentista de 3 a 4 meses, não de 6 em 6. Tem aqui uma pessoa falando que se pessoa que está com mobilidade nos dentes, tá, se móvel, né? Se precisa extrair.
É, o idoso que está com os é. dentes mole? A mobilidade dental é causada por problema periodontal, é a perda de gengiva se agravando com perda óssea também. E às vezes o dente fica tão mole que ele precisa ser extraído. É até risco do paciente engolir esse O, dente. E o dente às ah, vezes acaba caindo sozinho. E tem o entendi. risco do paciente broncoaspirar esse dente. Meu Deus. É, Thaís, É complicado. ai meu Deus, como é difícil o dente. É, Você falou da escovação 3 vezes. Essa escovação, essas 3 vezes que a gente escova, todas as 3 vezes deve passar o fio dental? Se comer um alimento muito fibroso, como carne, deve-se passar. Se retém, deve-se passar. Se não, pelo menos após o almoço e após o jantar. Entendi. Agora eu queria saber em relação à língua. Você tem que escovar a língua também Nossa, importantíssimo, né? Porque por a ano. língua, ela fica, uma placa chama saburra lingual. E fica essa placa aderida e causa mau hálito. O paciente às vezes reclama que não sente mais o sabor do alimento, não distingue mais. Ai, não tá com tempero essa comida. Então, passar o limpador de língua ou a própria escova, passar sempre de trás para frente, não fazer movimento de vai e vem, porque às vezes você leva a placa que está na frente para trás. Então, Tá. fazer o movimento de trás para frente e muitos pacientes relatam, nossa, agora eu voltei a ter paladar, né? Nossa, não sabia que a língua também era tão importante. Eu sei que tem que escovar Também, toda, mas também. não é todo mundo que tem essa língua assim, com esse, como é o nome, saburro que você falou? Essa burra lingual. Às vezes as Saburro, pessoas, é a placa aderida, né? tem uma Então pessoa que você está passando o raspador lingual, mas não é ele, todo mundo que tem essa língua com saburra. a maior, não, tem pessoas que têm maior propensão por ter a língua geográfica, a língua Que é com que- desenhos, né? Então ela tem maior propensão a ter essa saburra lingual, mas o ideal é sempre se escovar, pelo menos uma vez por dia a língua. Quando você faz a escovação dental, escovar a língua também ou passar o limpador de língua. Certo. E quantas vezes a pessoa deve ir ao dentista para fazer uma revisão? Uma vez ao ano, de 6 em 6 meses? Como é que funciona? Gorete, o recomendado é de 6 em 6 meses. E para pacientes idosos que têm próteses fixas extensas e têm doenças crônicas degenerativas, é ir de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, né? Porque o problema periodontal está intimamente ligado a essas doenças crônicas, né? Então, muitos problemas cardiovasculares, a gente, como vai, o paciente vai, você fez a limpeza, daí ele volta, tá sangrando a gengiva ainda, volta, vai ver na anamnese, ele tem um problema cardiovascular. Então, é importante, dependendo da sua condição de saúde geral, você pode diminuir essas visitas, mas o ideal é de 6 em 6 meses. Você fala, Se tem dificuldade de higienização também, de 3 em 3. A gente tem paciente que faz limpeza bucal uma vez por mês. Que como não tem condições de escovar, não tem mais condição motora, nem cognição, acaba a família optando por pedir o paciente fazer uma limpeza mensal. entendi. E como tem paciente que também só vai quando está sentindo alguma coisa. Só vai quando depois que até já se sentiu que às vezes era só fazer uma restauração, acaba sendo um tratamento de canal ou até a perda do dente. Eu costumo ir uma vez por ano. Então vamos E, mudar, Gorete, vamos mudar para 6 meses, hein? e às vezes eu fico assim, não tenho, não estou tendo nada, acho que eu nem vou, né? Mas eu sei que é preciso, pelo menos uma vez por ano, eu acho Pelo que é menos importante. uma vez por ano. Essencial. É essencial, nem que seja para fazer a É, limpeza assim, eu não tenho é tão bom, porque quando você diminui essas visitas, você repara que você tem muito menos coisas para serem feitas. E você faz a limpeza
limpeza, faz polimento das restaurações já existentes, então elas ficam, as superfícies ficam lisas, mesmo que se tenha algum dente desgastado, arredonda esse desgaste, remove ângulos que a gente fala, né? Remove ângulos agudos que retém placa. Então, Entendi. você vai percebendo que com o passar do tempo, você fala, eu fiz a limpeza de 6 em 6 meses, você acaba só tendo que fazer a limpeza mesmo, nenhum tratamento mais extenso. E fica tão gostoso, né? Depois Fica você uma faz sensação, né, de um peso. frescor, né? É ruim a limpeza, concordo, passar ultrassom, fazer a raspagem, jato de bicarbonato, não é uma situação agradável, mas é necessária e causa um benefício enorme. E também, assim, eu não tenho facilidade para tártaro. Ai, que bom! Graças a Deus. Mas, por isso que eu demoro, às vezes, mais a ir ao dentista. Mas, quer dizer, uma vez por ano só. Mas eu tenho muito cuidado com o fio dental, até mais do que com a escova. Então, por exemplo, eu como alguma coisa, não dá tempo de escovar, eu vou lá e passo o fio Se dental. não deu tempo de escovar, passa o fio dental e faz um bochecho com água, né? O antisséptico bucal, eu não recomendo todo dia, porque ele causa danificando algumas bactérias que são nocivas. Ele desequilibra a nossa flora bacteriana. Só Ah, para tá. casos específicos, que a pessoa tem uma doença, tem um problema periodontal, tem uma dificuldade de higiene, daí o antisséptico bucal todo dia, super indicado. Mas para as pessoas que estão com uma condição de boca saudável, não tem maiores problemas, não tem problema de gengiva, aí pode fazer uso do antisséptico dia sim, dia não. Ah, tá. Bom saber disso. Era uma das perguntas que eu queria fazer. Agora, a pessoa que tem implante, os cuidados devem ser bem maior, não é? Tem que ter um cuidado, porque fazer uma radiografia periódica para ver se não está tendo perda do osso em volta do implante. Normalmente são próteses mais extensas, então requerem uma limpeza subgengival, né? Às vezes também tem protocolo, que a gente chama, que é uma prótese parafusada na boca. Muitas vezes as pessoas colocam essa prótese e acham que nunca mais tem que limpar na vida e tirar. E ela tem que ser limpa, a cada 3, 4 meses tem que ser removida para fazer a limpeza de toda a base dela. Às vezes Entendi. fiz implante, não tenho mais nenhum dente, só tenho implante, nunca mais. Não, não. Às vezes, o que acaba às vezes acontecendo é ter que remover essa prótese quando a pessoa está idosa, acamada, sem condições de higiene, às vezes acaba se removendo essa prótese porque ela acumula muita placa bacteriana. Sei, que tenho interesse em marcar uma avaliação para o meu avô. Como faço? Pode entrar no Instagram da doutora Thaís Giordano, Thaís Clínica, né? Giordano, _ Thaís Clínica. Tem lá meu WhatsApp, meu número de WhatsApp. Doutora Thaís, e também é assim, esse negócio de dizer, eu fiz implante, não vou mais limpar, como você falou, não, ao contrário, tem que ter os mesmos Os cuidados mesmos cuidados. sempre e a higienização, de uma maneira geral, é fundamental, né? É Seja para o fundamental, é a base, né? idoso. Você pode ter implante, você pode não ter dente, é necessário higienizar a mucosa, passar uma escova. Também é necessário escovar a prótese total, tirar, ter uma escova própria para dentadura que vende na farmácia, ela é um pouquinho maior A para prótese escovar total, também. você fala, desculpa, a prótese Imagina. total que você fala, dentadura, é isso? Dentadura, tirar, escovar diariamente Entendi. após as Tá, né? Porque refeições. ela pode ficar solta, né? Que a gente vê. E entra alimento, né? Então, até o que a gente orienta para escovar uma prótese total, pegar um pote de sorvete dentro da pia, coloca a prótese dentro desse pote e escova ali. Porque às vezes Ah, vai escovar a prótese na pia, e ela cai, cai. bate. Boa Então, ideia, escovar dentro de um pote. maravilha, excelente ideia. Você vê, são pequenas coisas no São dia a dia, mas são interessantes a gente saber, né? Até porque se cair na pia ali, a pia não é tão higiênico, né? higiênica e acaba quebrando. Às vezes lasca,
perde um dente ou quebra mesmo. Entendi. E essas próteses que são fixas, também o cuidado tem que ser maior ainda. Tem que passar escova interdental, fazer a limpeza mais Certo. frequente. Agora, uma curiosidade, assim, a prevalência de problemas dentários é mais em homem ou mulher ou não existe essa diferença? Olha, a prevalência, assim, que mais, as mulheres vão mais procurar atendimento, né? Infelizmente, um número maior de pacientes são mulheres. E, infelizmente, o número maior de boca seca também, a sensação de boca seca. E boca seca é maior em mulheres também. E o número menor de pacientes são os homens. Tá. Agora, você falou a sensação de boca seca. Então, é só a sensação ou ela está realmente Às seca? vezes, por medicamento, ela está com a sensação, mas ela não está seca. E às vezes ela tem a sensação e está seca também. Entendi. E você, o que você sugere, por exemplo, uma pessoa um idoso, assim, que tem preguiça, não quero escovar não, depois do almoço, por exemplo, o que você sugere para poder a gente orientar esse idoso ou fazer com que ele se estimule a escovar o dente? Olha, pelo menos que ele faça um bochecho com água, né? Um bochecho com água, assim ele retira o excesso de alimento. Mas ele Que era a técnica da sua mãe, né? isso, faz isso, mas depois tem que escovar. E uma coisa que eu queria falar, Gorete, de boca seca, que também tomar muito mais água, bochechar água e também tem uso de saliva artificial. Que você põe um pouquinho, é um gel que você põe um pouco na boca e ela lubrifica a boca. Olha, que legal. Ajuda, porque tem casos de boca seca muito severo, que nem tem a síndrome de Sjögren, que diminui a produção da glândula salivar e da glândulas lacrimais. Então a pessoa fica com a boca tão seca e os olhos que, nossa, é terrível a sensação, é um ardor, é a boca seca que vai rachando a boca, a mucosa. Então faz uso de saliva artificial que ajuda bastante. E também outra coisa que ajuda é a laser terapia nas glândulas, né? Porque às vezes tem paciente que diminui a salivação por radioterapia de pescoço e cabeça, então tem uma salivação diminuída. Então ele pode fazer laser terapia, ingerir bastante água e saliva artificial. Entendi, entendi. Agora eu estava lembrando de novo na Dona Altair, eu dava aula para ela, era depois do almoço, eram umas 3 horas da tarde, e eu chegava lá e ela sempre me oferecia um Ferrero Rocher, um bombom, né? Era E eu dizia apaixonada por Ferreiro para ela, Rocher. hã? Apaixonada por Ferreiro Rocher, ela. Eu dizia para ela, não quero não, porque eu já escovei os dentes, porque eu ia depois do almoço, já tinha escovado os dentes, eu não queria comer o ferreiro, porque eu saía de lá e ia para outro aluno, né? Ela disse, não, mas não tem problema, você vai comer, depois você faz um bochecho ali no banheiro e tal, não sei o quê. E eu nunca aceitava. Até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aceitar e pelo menos é um momento que eu tenho aqui com ela, de comer um bombozinho, bater um papinho, Sim. atendimento, né? Mas isso foi uma coisa que me marcou muito, essa questão do bochecho. E eu sempre falo isso para as pessoas. Eu dei aula para uma senhora que ela tinha todos os dentes, apesar do que a filha era dentista, e ela tinha esse cuidado de estar sempre higienizando a boca após ela comer alguma coisa. E eu sempre, quando eu como alguma coisa assim, que eu estou na rua, eu procuro ir num local e bochechar por causa dela. Ela Ai, que deixou. bom! Ela deixou um legado para Ela você. deixou um aprendizado, né? Então, assim, meu Deus do céu, eu já tenho algumas próteses e tal, mas porque medo mesmo que eu tinha de dentista, agora eu já consigo. Mas eu achei muito interessante essa questão de bochechar após um. Porque senão você fica horas a fio, né? Às vezes a pessoa sai para trabalhar de manhã, aí almoça e depois não escova nem nada, volta à noite e só vai escovar antes de dormir. E fica o dia todinho, mais tempo com alimento nos dentes do que sem o É, alimento nos dentes. isso pode
usar uma litose também, né? Então, procurar bochechar, levar uma escovinha na bolsa, porque as pessoas, né, ou saem de casa e ficam o dia inteiro fora e acabam não escovando, ou às vezes isso com home office. Agora a pessoa às vezes acaba tendo oferta de alimento o dia inteiro, né? Não é só naqueles horários, você está no trabalho, você vai, almoça, escova o dente e pronto. Não, você está em casa, você come. No meu caso, não, eu tenho que estar no trabalho, né? Mas muitos outros profissionais têm home office hoje. Então, tem muito, tá fazendo, tá trabalhando, tá ali no computador, tá comendo uma pipoca, tá comendo uma bolacha, alguma coisa. Só frutas, né? A gente tem frutas como a maçã, a uva, que ajudam a limpeza do dente também, né? Sim, era isso que eu queria saber dos alimentos. Maçã, uva também. Uva também Mas ajuda. uva, às vezes fica a casquinha da uva, né? Hoje mesmo à tarde eu comi uva, e aí eu escovei o dente assim rapidinho, se eu vou escovar o dente que eu vou fazer a live. De repente eu fiz assim, aí tinha um negócio preto aqui, eu digo, meu Deus, Deus que é, né? eu tive que passar o fio dental, porque eu não funciono sem o fio dental. Meu dente é junto demais. Ai, que bom, você já adquiriu esse hábito saudável, né? O hábito do fio dental. Mas assim, a maçã, a uva, quais outros alimentos que você recomenda? Cenoura. Não, é maçã, uva, que elas têm uma produção de um ácido leve, né? Não tem, elas têm açúcar, mas não tanto como uma cenoura, e elas promovem essa ação adstringente. Ah, Principalmente tá. E a maçã. a maçã. E você falou que sempre bom escovar tal depois do café do almoço e da janta. Tá, o café da manhã. Você acorda de manhã e escova os dentes. Aí você toma café e vai trabalhar. Você tem que escovar de novo. Tem que escovar de novo. Tem gente que toma o café da manhã sem escovar dente. Eu já não consigo. A Mas eu primeira coisa que eu que você faço, acha disso? eu Sou- acho que tem que acordar e escovar o dente, sai aquela saburra, sai aquela secreção, que às vezes você dormiu com um pouco de boca aberta, tá um pouco gripado. Acho interessante escovar o dente, toma o seu café da manhã e vai lá e escova de novo. Então são 4 vezes, em São vez de 4 vezes, de é. manhã, uma após o almoço e outra antes de dormir. Isso, Pelo menos. pelo menos. Essa escovação demais não gasta o dente, Não, não? ser com movimentos corretos, uma escova macia, uma pasta não abrasiva, não desgasta. E às vezes também, o que é recomendado, você almoçou e espera um pouquinho para escovar, porque a boca vai se reorganizando o ácido dela, que ela fica, quando você acaba de comer, ela tá ácida, né? Aí a saliva vai fazendo a função tampão dela e volta a ficar um pH equilibrado. Daí você escova o dente depois de uns 15, 20 minutos de comer, é o ideal. Entendi. E essa escovação é mais força ou repetição? Não, é mais repetição, movimentos devagar, da gengiva para o dente. Tá. A Leila está dizendo aqui que na rua não tem como escovar os dentes. Então, pelo menos, Leila, faça um bochecho com água. É. Quando chegar em casa, ou É, sei lá, na onde ou tá estiver, tem que ter passando um em algum banho. lugar, faça algum bochecho com água, que já elimina bastante placa O que, bacteriana. o que que você acha de fazer o bochecho no banho com a água morninha? É bom para quem tem muita sensibilidade dental, né, não consegue fazer um bochecho com água, pode também escovar durante o banho. E tem muitos idosos, né, que quando estão sendo tratados, o cuidador prefere escovar no banho pela questão de não estar molhando tudo, não estar tendo que pegar uma toalha, pôr em volta, então escova no banho também. Entendi. Ô, Thaís, o tempo aqui já está chegando ao final da Ah, que live. pena! Ah. Menina, olha só como foi tão rápido que a gente nem sentiu. Você queria falar mais alguma coisa olha, Pets Unido aqui entrou, que é a doutora Suzana, onde eu levava minha É, cachorrinha. oh. Você tem alguma coisa assim que você queira falar sobre recomendações?
E depois a gente fala também aí do seu consultório, para quem quiser ir, fala também do seu atendimento em domicílio. Você quer fazer mais alguma recomendação? O que eu recomendo é a gente prestar atenção na saúde, né? Prestar atenção na saúde como um todo, né? Os sinais que ela dá para gente. Então, se eu estou com uma boca seca, no meu caso da odontologia, se eu estou sentindo uma dor diferente, eu passei o fio, veio um cheiro ruim, se atentar a esses sinais, né? E procurar um profissional, se você também está sentindo dores no corpo, se está se sentindo indisposto, procurar profissionais, que existem hoje uma gama de profissionais enorme para nos ajudarem. E eu acho que a gente tem que fazer isso por nós, né? E dar exemplos para os nossos filhos, ensinar os nossos pais também, porque a saúde não tem preço, está acima de tudo. Entendi. A pessoa aqui perguntou se bolinhas que aparecem na boca. É bom ir ao dentista para ver do que Sim, se trata? às vezes são lesões que têm próteses mal adaptadas e cria uma bolinha, e às Sim. vezes pode ser uma lesão que pode ser benigna, né? Pelo trauma, ou às vezes pode vir até ser um câncer, né? Manchinhas. Também tem que fazer, mesmo que não tenha dente, faz um exame intraoral, né? Olha tudo, como também o que acontece, tem estomatite, né? O famoso sapinho. Às vezes as pessoas saem do hospital com sapinho. É muito comum, né, no processo de deshospitalização, você encontrar o paciente com sapinho. São lesões brancas, pequenininhas, que aparecem na mucosa. Entendi. A pessoa aqui também perguntou se manchinhas também deve ir até o médico para ver do que se trata. Deve sim, que às vezes pode ser manifestação de alguma doença crônica que tem manifestação na boca. Entendi. Então, assim, o principal é observar, né, os dentes, ver se tem o fio dental está enganchando em Dando, alguma coisa. se está Observar. sentindo cheiro ruim. E hoje nós temos muitos tratamentos disponíveis, né? A gente tem uma gama de alinhadores enormes, com preços do alinhador mais caro do importado, temos os nacionais. Então, para a gente manter os dentes alinhados, pensando na nossa velhice, que com os dentes desalinhados vai ser mais difícil você fazer uma higiene adequada, né? A escova Alinhadores não vai, alinhadores transparentes, transparentes, então, ou ortodontia convencional, vou marcar uma porque, consulta. oba, procure seu dentista, porque hoje a gente tem muita alternativa de tratamento, para a gente Entendi. envelhecer com qualidade de vida, né? Mesmo quem não tem mais os dentes, está com a prótese total, como você chama, né? O nome da antiga dentadura, também tem que ir lá ver Tem que se. ver se tem alguma lesão de boca, se a prótese, que às vezes forma um fungo, forma umas manchinhas vermelhas no céu da boca. Quem usa prótese há muito tempo, né? Que às vezes não aprendeu a higienizar essa prótese. Então é importante, mesmo naquele indivíduo sem dente, ele fazer a higiene da mucosa. Ô, doutora Thais, antigamente, como você falou, a odontologia era um pouco diferente, as pessoas tinham mais cáries, a pessoa ia mais ao dentista, depois ela foi evoluindo e passaram a ter o flu, como você falou hoje aí na live, Sim. as pessoas passaram a escovar mais, a usar fio dental, e essa nova geração, como a geração aí do seu filho, dos seus filhos, não tem mais cárie. Então, quer dizer, houve todo uma divulgação para as Sim. pessoas escovar dentes, tinha propaganda na televisão, escove os dentes, flúor na água, não sei o que lá. Quer dizer, foi tanta informação que essa geração Sim. tem Foi os dentes uma melhor. informação, né? O acesso ao flúor, também a campanha de prevenção que tem de escovar dentes de bebês. Eu atendo no consultório bebês de 1 ano e pacientes de 100 anos, né? Então é muito gratificante, porque você vê que a mãe com o nenezinho está preocupada se os dentes estão nascendo direito, que pasta ela deve usar. E assim, no nosso país, a gente teve uma luta muito grande para conseguir escova de criança, escova de bebês. Antigamente, só tinha um padrão de escova, só um tamanho, né?
Você ia na entendi. farmácia, só tinha uma pasta, só tinha um tamanho de escova. Hoje tem uma gama enorme de escovas. Então, tem escova para bebês, escovas para mucosa, escova para dentadura. Então, e a gente conseguiu ter a pasta fluoretada, ter a água fluoretada e ter escova para bebês. Isso foi uma conquista nossa. Entendi. Eu queria fazer uma relação com a atividade física. Sim, Se todo mundo fizesse atividade física como escova os dentes, ou seja, se tivesse essa divulgação maciça em relação à prevenção, que agora está tendo mais em função da internet, antes não era tanto, eu acho que não tinha tanta gente sedentária e não tinha tanta gente precisando aumentar o nível de atividade física. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre esses temas e relacionar um tema com o outro, interdisciplinar, olha, porque a pessoa que cuida do corpo, tá bonita, ela não pode ter uma boca que não seja saudável. Tem que estar tudo. sim, Ela sim, tem que cuidar do corpo, cuidar da boca. Então, seria bom, quer dizer, o nosso papel de profissional é informar, é incentivar, é inspirar, é mostrar que existem recursos que você pode utilizar sim, para facilitar a vida dessa pessoa, desse paciente que vai ao dentista, desse aluno que antes não conseguia ir para a academia, mas hoje pode fazer exercício em casa, através de um programa de. sim. Aliás, eu queria dizer que a doutora Thais adquiriu o meu desafio Transforma E, está fazendo, está Estou tudo, fazendo, adquiri em dezembro, senti muita diferença. está vendo? Agradeço você, Gorete. E uma observação: você sabe que quando o paciente senta na cadeira e levanta aquele movimento de sentar, a gente percebe quem fez atividade física. Porque assim, é extremamente diferente a mobilidade daquela pessoa. A agilidade dela no sentar e levantar é diferente de uma pessoa que fala, eu nunca fiz exercício minha vida inteira, né? Então a gente olha paciente de 95 anos sentando normal, levantando com uma agilidade, com uma destreza diferente, muito diferente daquele paciente que não fez exercício físico. É, mas aí tem todo um contexto, né, que a gente tem que entender por que que esse paciente, às vezes, ele tem alguma comorbidade, tipo neuropatia, Sim, mas, sim. mas o nosso papel aqui é justamente mostrar, incentivar, porque às vezes também você fala assim, fulano tem 70 anos, duas pessoas de 70 anos, uma está maravilhosa e a outra não está tanto, porque às vezes a outra tem problema de joelhos, não Sim, fazer, né? Mas o ideal é que a pessoa que esteja bem faça, né? sim, que tenha condições de fazer condições físicas, de E fazer, que eu faça. acho, faz a diferença, né? A dona Altair, às vezes, ela não queria fazer aula, eu disse, vamos dançar, então. Eu abraçava ela e a gente dançava, depois tomava o solzinho lá no alpendrezinho que tinha lá na casa. Então, qualquer movimento é importante para estimular esse Porque idoso, para. senão mais sedentário fica, mais dificuldade vai tendo, e mais dificuldade tem de realizar as atividades diárias que a gente fala, né? Que ir no banheiro sozinho, comer sozinho, né? Isso faz muita diferença. Conseguir levantar, ter mais equilíbrio para andar, evitando quedas, né? E às vezes a família acha assim, precisa mais fazer ginástica, não, já está muito Já idoso e tá, tal. olha, a gente escuta muito, já tá velho, não adianta fazer exercício, não adianta fazer fisioterapia, não adianta dentista, não adianta, mas não é assim, né? Não é assim, Hoje você as pessoas envelhecem, chegam a 100 anos, cento e poucos tem anos. O que chegar idoso hoje mudou, né? no. E ter um profissional da saúde que sabe da importância que é ir ao dentista, que é praticar atividade física. No caso, por exemplo, da Thais, que a doutora Thais é uma dentista, ela se preocupou em colocar um personal para atender a mãe dela, isso é muito importante, porque o profissional da saúde tem essa consciência. Agora, se não tem esse profissional da saúde em casa, a gente tem obrigação de informar as pessoas
para que faça com que seus idosos participem dessas coisas, né? Então, mesmo que o idoso, mas isso aí, o idoso já, eu posso fazer sozinho com ele, isso aí não é nada, não vai. Tudo adianta. Até se você vai lá para uma dancinha, para fazer uma caminhada, Sim, tem sim. planta. Então, tudo é muito importante, fora a inter-relação que a gente tem com o paciente idoso. Bom, Thaís, eu queria te agradecer muito por você ter aceitado esse convite. A sua live foi muito Ai, esclarecedora. fico Aprendi muito contente, aqui, Gorete. aprendi muito aqui com você. A live vai ficar gravada para quem quiser assistir, Ai, que passar, ótimo. divulgar. E eu queria que você passasse o seu Instagram, apesar de que está lá como um collab, lá no Preparaê, mas eu gostaria que você falasse, eu vi que tinha algumas pessoas interessadas aí em marcar uma consulta. Como é que faz Olha, para entrar em contato com você? para entrar em contato, pode entrar em contato pelo Instagram, é Giordano, _ Thaís Clínica, e pelo telefone 3884-7764. E o endereço do meu consultório é na Abílio Soares, 233, Conjunto 54. É pertinho do H-Olhos, pertinho do Hospital do Coração, Em São Paulo, em São Paulo. porque aqui tem gente até de outros países assistindo a live. Oh, que maravilha! E também, se a pessoa quiser, por exemplo, se a pessoa tem um idoso em casa que não tem condição de se locomover até o seu consultório, ela entra em contato com você e você combina e vai até a residência para atender esse paciente, é isso? Isso. Nós fazemos esse atendimento domiciliar de terças e quintas. Nós vamos até a residência do paciente, ou hospital, ou casa de repouso. Isso é incrível, né? É. Pensou a pessoa ter o dentista e até a casa do idoso, não precisa nem ser idoso, um paciente que quebrou o fêmur, sofreu alguma coisa aí e não pode se E às locomover. vezes nem sempre é idoso, né? Tem pacientes que estão em tratamento de quimioterapia que não podem sair de casa por questões de não se Então, contaminar, e eles colocaram chamam, né? 3884-7764, é isso? Isso. Ah, sim, pessoa que não está em condição, não precisa ser só o idoso, Idoso, né? mas E às vezes caiu, fraturou o fêmur, está imobilizado, ou sofreu um acidente, está tem um imobilizado, horário, o dentista vai até a casa da vai pessoa. Isso é até a casa. sensacional. Quando eu soube desse trabalho que você fazia, eu achei incrível. Ai, meu Deus, dá até vontade de chamar você para vir aqui trabalhar. E é um trabalho muito gratificante que a gente vê que faz a diferença, né? E E é a gente, tão bom a gente, como profissional de saúde, ver que aquele paciente melhorou, que a é, gente conseguiu fazer alguma coisa, né? é, Então, a mesmo que essa live, que a pessoa não consiga ir num dentista particular, ela pode tentar uma OBS, ela pode tentar um programa que nem o teu, né? Não tenho como ir na academia, mas eu vou pegar e vou entrar ali aqueles minutinhos, fazer com a mãe, né? Eu acho que hoje tem muito acesso, né? Ô, Thaís, a gente não quer precisar do dentista vir até em casa, mas se alguém da família precisar, fica aí a informação. Queria dizer Muito também que obrigada. a doutora Thaís também faz aula de dança comigo, hein, gente? Gosto de dançar. Tô Tá tentando, né, Gorete? Tô tentando. Doutora Thaís, muito obrigada pela presença aqui em colaborar com os seguidores do Prepara E 50 Mais. Eu já vou aqui finalizar. E muito obrigada. E agradecer a Obrigada a você pela oportunidade, Gorete. Muito obrigada de eu poder falar do trabalho que eu tanto amo com uma pessoa tão querida e especial como você. Imagina, você que é. Então, boa Boa noite. noite a todos. Muito obrigada, Gorete. Eu que E boa noite agradeço. Estou saindo. a todos que assistiram também a nossa Agradeço live. a todos. É isso mesmo. Tchau. Tchau.